Boa noite, né, a todos vocês. É uma alegria, né? A gente está aqui junto mais uma vez nessa aula. Hoje eu vou falar de 5 erros que mantêm os farmacêuticos invisíveis dentro dos hospitais, né? Estagnados, sobrecarregados e que não mostram resultado. Enquanto o pessoal vai chegando, vai falando aqui para mim no chat. Quantos anos, né, que vocês trabalham na área hospitalar? 1 ano, 3 anos, 10 anos? Vamos colocando aqui. E de onde que vocês são? Tô vendo umas carinhas novas por aqui. Tem umas que a gente já interage lá no Instagram, né? Mas é a primeira vez aqui comigo. Tem outros que já estão aqui já faz um tempo. Vão colocando aqui no chat. Qual que é a cidade que vocês estão falando? Quanto tempo que vocês estão aí na área hospitalar? Bom, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Veri, eu tenho 15 anos já de hospital. E eu ajudo, né, farmacêuticos a dominar a área hospitalar, e a ter carreira, dentro da farmácia hospitalar. Ao longo desses 15 anos, além dos farmacêuticos que passaram por mim nas minhas gestões, né, agora tem os meus alunos também online, então são mais de 400, 500 farmacêuticos que eu ajudei aí a destravar a carreira e alcançar promoções e reconhecimentos. E hoje eu vou mostrar para vocês 5 erros, né, que mantêm os farmacêuticos invisíveis, sobrecarregados e estagnados dentro de hospital. E principalmente como evitar isso, evitar esses erros, né, e acelerar a sua carreira. Então, fiquem comigo até o final, que hoje vai ter surpresa e eu vou liberar uma condição super especial, mas só para quem ficar até o final, tá bom? A maioria, né, trabalha muito, se dedica, faz plantões, né? A gente tem muitas responsabilidades, a gente resolve muitos problemas, né? Quantos problemas que não aparecem no nosso dia? Parece que dentro do hospital, assim, a maioria das coisas vem para a área da farmácia. E a gente continua muitas vezes sem reconhecimento, sem crescimento, sem promoção, né? A gente não consegue se destacar. E o pior, muitos acreditam que estão fazendo certo, né? Mas na verdade a gente comete alguns erros que nos sabotam mesmo, né? Sabotam a nossa própria carreira. Escreve aqui no chat para mim, o que que vocês acham que hoje está impedindo o crescimento de vocês dentro da área hospitalar? O que que vocês acham assim que é uma que talvez esteja dificultando, né, esse crescimento de vocês? Vou abrir aqui o chat para dar uma olhadinha. Boa noite, Paulo. Da onde que você é, Paulo? Quanto tempo faz que você está na área hospitalar? Então tem várias coisas, né, que impedem a gente de crescer. E talvez, você acha que tudo isso você deve estar pensando assim: "Ah, a Veri vai falar aqui, vai falar um monte de lorota aqui para nós, né, de coisas que pode estar me impedindo de crescer". 1 ano de carreira, análises clínicas, agora está migrando para hospitalar. Parece bastante comigo, parece bastante com a minha história, né, eu vim da análises clínicas, eu também vi 15 anos, eu fiquei 15 anos só na análises clínicas. Aí eu fazia imunologia, e aí depois eu vim para a área hospitalar, entrei na área hospitalar crua, né. E aí vocês devem estar pensando assim: "Nossa, o que que ela vai falar de 5 erros, né, quais são esses erros que a gente está impedindo a gente de crescer e tal, e tem crescimento rápido, tem alguma coisa que acelera a minha carreira?". É muito bom para ser verdade. Eu também pensava assim, né, mas aconteceu comigo. Então eu sou farmacêutica que vim de laboratório, minha paixão era laboratório, fiquei 5 anos, e depois entrei na área hospitalar. E com estratégia certa, em pouco tempo eu cheguei na coordenação da farmácia clínica, depois eu virei gerente de assistência farmacêutica,
E atualmente eu faz aí uns 10 anos já que eu atuo como gerente de cadeia de suprimentos, né. E não foi sorte, eu falo para vocês, assim, com toda a propriedade que não foi sorte, que foi método, né. E esse método já transformou centenas de alunos. Hoje os meus alunos têm reconhecimento, autoridade, né, crescimento profissional, têm segurança para atuar na área hospitalar, que eu acho que isso que é o mais importante. A gente vê o caso de vários alunos, né, como é o caso da Aline, que hoje ela reduziu em 25% os custos do hospital e passou numa entrevista, né, de emprego com o meu método. Então, assim, eu fico super feliz de ver pessoas que estão aprendendo comigo. Oi, Rose. A Rose fala que ela tem 3 anos aí na área hospitalar. Seja bem-vinda por aqui. E tem a Valéria, né, que ela disse também que o meu curso é melhor do que o curso de pós-graduação que ela fez, porque na pós-graduação dela ela não aprendeu tanto a parte prática, né, a parte aonde o negócio funciona mesmo, né, o chão de fábrica. Isso é só o começo também do que pode acontecer com vocês, tá. No começo da minha carreira, não sabia o que era cetoprofeno, não sabia para que que servia, então eu era cheia de dúvidas, cheia de insegurança, né. Meu sonho era crescer, meu sonho era ser reconhecida, eu queria ganhar mais, na minha época meu piso era R$ 2.000, né. Eu olhava e eu falava assim: "Nossa, eu quero ser referência, eu não quero só ficar apagando incêndio, né, não quero só ficar resolvendo problema, eu não quero ficar nessa loucura, nesses pontos cego, parecia que eu tinha um ponto cego, trabalhar sem processo, né, tinha muito medo de errar, sem tempo para mim, aquela sensação de que nunca era suficiente. Foi quando eu descobri um método aonde eu podia fazer tudo e fazer coisas que funcionassem, né, então aprendi sobre processo, sobre liderança, sobre posicionamento e gestão, e tudo mudou. Então eu deixei de ser operacional e passei a ser referência. Hoje minha missão é simples, é encurtar o seu caminho, né. Eu não quero que você fique aí dias e dias e dias perdendo sono, né, como eu perdi para se destacar na área hospitalar. Então eu quero ajudar você realmente a conquistar reconhecimento, segurança e crescer rápido na profissão. Quem aqui já ouviu, né, Cíntia, ó, Cíntia tá vindo da oncologia, tá migrando para farmácia hospitalar. É, um pouquinho tem ali na oncologia da farmácia hospitalar, mas é um mundo bem diferente. Quem de vocês já escutou, né, "Calma, com o tempo você cresce. Continue trabalhando que a sua hora vai chegar". Pois é, experiência, gente, não gera crescimento, né, competência sim. Então o primeiro erro é a gente acreditar que com o tempo a gente vai crescer. Eu costumo falar que o nosso tempo é dinheiro, né. Então, quem de vocês já acreditou que a gente poderia crescer com o tempo? Então existe, assim, farmacêuticos hoje de 10 anos de hospital que continuam inseguros, né, e como consequência estão estagnados e eles não vão crescer, não tem promoção dentro do hospital. Então a gente vê que o tempo não é uma coisa que vai fazer você crescer. Agora já existe farmacêuticos, né, assim como eu, menos de 1 ano, 2 anos, já começou a ocupar cargos de liderança. E qual a diferença entre o deles? Não é o tempo, né, é o que eles aprenderam e o que eles praticaram durante esse tempo, porque crescer não é consequência dos anos, né, mas é consequência das competências que a gente desenvolve. Então tem algumas habilidades, algumas coisas que a gente precisa desenvolver aí, ao longo da nossa carreira para a gente poder se posicionar e a gente poder se destacar dentro do hospital. O segundo erro é a gente achar que ser indispensável é algo positivo. Gente, é incrível isso. Porque, assim, por muito tempo eu achava que ficar no celular o tempo todo recebendo ligação, né, isso era crescer, isso era ser, boa profissional. Então, eu entendi depois de um tempo que ser indispensável não é algo positivo, é algo ruim, né. Parece uma ideia, no em primeiro momento, né, mas é um erro que nasce da boa intenção, porque, assim, eu acredito que vocês também, às vezes, ficam até orgulhosos das pessoas ligarem para vocês no fim de semana, né. Se boa intenção fosse suficiente, muitas coisas nas nossas vidas seriam diferentes, né. Você pode resolver tudo, quer fazer tudo que dá certo, quer se tornar a pessoa que resolve tudo, a equipe depende de você, os processos dependem de você, assim como as decisões, mas existe um problema, né, quando tudo depende da gente, a gente não constrói liderança, né, a gente constrói dependência, e isso é muito ruim dentro do ambiente hospitalar. Quando você fica apagando incêndio, né, sempre existe um problema, a gente vai dificilmente crescer, gente. Acho que uma das coisas mais difíceis na minha carreira foi delegar, né. E sabe por quê? Porque a gente não vai crescer
Porque a gente está ocupado demais, né, fazendo problemas e fazendo operações que outras pessoas poderiam estar fazendo, né. Me responde aqui no chat quem já ficou orgulhoso de receber ligação de noite e de fim de semana. Aposto que todos vocês que estão aqui, porque isso é muito normal dentro do hospital. E dessa forma a gente vai partindo para o terceiro erro, que é um erro também que eu vejo muito hoje em dia. Hospital nenhum reconhece pessoa que faz muito esforço, né. "Ah, eu cresço porque eu chego antes, eu vou crescer porque eu chego antes, porque eu não vou embora na hora do almoço, porque eu fico no hospital 2 horas, 3 horas do meu horário para eu poder terminar minhas planilhas, meus relatórios. Ah, eu vou no fim de semana porque eu não gosto de deixar as coisas acumuladas". Gente, esse erro é doloroso. Mas a maioria acredita nisso, né. Eu faço além da minha função e tal, mas olha, eu posso garantir para vocês que o hospital também não reconhece, né, esse tipo de aqui o Paulo está falando aqui, o Paulo está falando alguma coisa disso, deixa eu ver aqui. A sensação é que só somos vistos e lembrados, é isso mesmo. Esse é o nosso lema, né, do farmacêutico hospitalar, ele está comentando aqui que nós somos vistos e lembrados somente quando acaba, ou somente quando tem um erro, isso é normal. Então ninguém vai lembrar, né, que você ficou lá no hospital terminando planilha, que você foi no fim de semana, quem vai lembrar, gente? Posso garantir isso para vocês também pela minha experiência, são os nossos filhos e o nosso marido, a nossa mulher, né, porque, as esposas e os esposos. Porque são eles que a gente deixa em casa para estar lá, mas a gente não vai ter reconhecimento, e não adianta, porque a gente não vai ser reconhecido por isso, isso já é prova, né. Ninguém é lembrado na hora de ser promovido por causa disso, mas quem que é lembrado? Quem que é surpreendido, né, pra no crescimento da profissão? É quem reduz custo, é quem melhora processo, é quem gera segurança, né. É quem apresenta resultados em indicadores, é quem resolve problemas de forma estratégica. E por isso que muitos farmacêuticos trabalham muito, né, e crescem super pouco. A real é que na operação, você não tem como vender que você é bom o suficiente para ser promovido. Isso é o básico, né, e isso não é um diferencial, e isso não vai te fazer uma referência, trabalhar muito, né. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Quem daqui acredita que ser bom tecnicamente, "Nossa, eu sou muito bom tecnicamente, eu sou um farmacêutico com muito conhecimento", quem também acha que só ser técnico, né, só saber a técnica faz a gente crescer dentro do hospital? Pois é. Claro que a gente tem que saber técnica, né, eu acho que isso é obrigação nossa, isso é ético, né. Mas existe uma coisa que eu percebo muitos anos trabalhando e acompanhando farmacêuticos, né, é acreditar que você precisa só estudar essa parte técnica para a sua jornada ficar mais fácil. Gente, ser bom tecnicamente é o mínimo, né, isso é fato. A gente precisa entender de medicamento, a gente precisa saber o mecanismo de ação, a gente precisa fazer interação medicamentosa, a gente precisa ser bom nisso, mas isso é mínimo, né. Então o quarto erro é isso, é você acreditar que só sua técnica, o seu conhecimento técnico é suficiente. Mas eu descobri uma coisa, né, os cargos mais estratégicos não exigem apenas conhecimento técnico, eles vão exigir outras habilidades, eles vão exigir gestão, eles vão exigir análise de indicadores, análise, né, de plano de ação através dos resultados de indicadores, dominar as auditorias, né. Hoje eu falava com uma aluna da mentoria sobre isso, eh, como a gente precisa estruturar o nosso serviço para receber as auditorias. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho todos os dias esperando uma vigilância sanitária, uma auditoria da ONU, uma auditoria da Unimed ou auditorias dessas milhares que a gente recebe dentro do hospital. Porque quando a gente trabalha preparado, a gente não tem surpresa, né. O que mais que destaca a gente, além do conhecimento técnico sobre medicamentos, é fazer farmacoeconomia. Gente, como é importante a gente entender o custo dos medicamentos, o quanto que o convênio paga, né, se a gente está tendo um reembolso, se a gente não está. Então, os diretores dos hospitais, os presidentes, né, não adianta a gente falar em segurança do paciente, claro que também é super importante, mas a gente não consegue valorar isso, né, a gente não consegue ver valor nessas, ações de segurança. Hoje, quando você para e pensa assim: "Um paciente teve um evento adverso, quanto que você está gastando para ele ficar internado?". Não é um dado real, né, não é um dado que você pode pegar palpável, é uma coisa mais sugestiva. Então a diretoria ela
imagina, mas ela não consegue ter esse dado. Agora, a farmacoeconomia, né? A redução de custo com compras, então, o planejamento, essa parte de liderança, essa parte de estruturação, a parte de tomar decisões baseadas em resultados, né? Tudo isso faz a gente crescer dentro do hospital. A faculdade ensina isso sobre medicamentos, mas ela não ensina como crescer e ter uma carreira de sucesso. E aí é onde os profissionais, a maioria deles travam, né? Porque não conseguem fazer diferente, não conseguem mostrar o valor, né? Não conseguem mostrar a diferença dentro dos hospitais. E aí acaba sendo mais um, né? E o quinto erro é esperar que esse reconhecimento aconteça sozinho. Você já pensou em algum momento, né, da tua vida, tipo assim, que teu chefe tá vendo o teu esforço e em algum momento ele vai te recompensar e te promover? Eu posso garantir para vocês, assim, que todas as minhas promoções, né, eh, dentro do hospital não foi assim que aconteceu, muito pelo contrário, né, foi muito diferente. Então eu acho que esse é um erro, é mais perigoso, tá? A gente esperar, né, ser promovido, a gente ficar esperando alguém vir e reconhecer a gente, é a gente esperar, né, que alguém reconheça o nosso valor. Isso pode gerar muita frustração e o pior, nenhum reconhecimento, porque é muito difícil, né, não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, é muito difícil a gente ficar esperando esse reconhecimento e achar que a gente vai crescer sozinho, pelos outros, né. E a única coisa que cresce para nós farmacêuticos é a quantidade de trabalho, né, meu Deus, quanto trabalho a gente tem e ainda mais quando a gente vai querendo, né, esse reconhecimento, a gente vai abraçando tudo, a gente vai querendo fazer tudo, porque a gente quer crescer e a gente acha que a gente vai crescer e a gente vai se sobrecarregando, né. E eu preciso falar uma coisa para você. Carreira, gente, não é alguma coisa que acontece na nossa vida, né. Hoje, quando eu olho para trás, eu olho 18 anos de profissão, eu olho a carreira que eu construí, né, foi só eu sei, e a minha família e as pessoas que estavam perto de mim, o tanto que eu me esforcei e o tanto que eu investi, né, para chegar até aqui. Os profissionais que mais crescem hoje são aqueles que assumem o protagonismo da sua carreira, né, que sabem se posicionar, que aprendem competências certas, que se tornam estratégicos. Quando foi a última vez, eu quero saber de vocês agora aqui, quando foi a última vez que alguém propôs alguma melhoria para o gestor do hospital? É algo surpreendente, assim. Vou dar um exemplo. Tipo uma redução: "Ó, vou reduzir em 30% o valor de compras mensais dentro da sua farmácia", para a gente reduzir aí e trazer uma economia. Quando a gente fala em 30% dentro de compras em hospital, pode ser um hospital pequeno, um hospital médio, né? A gente está falando aí mais ou menos em 300 mil por mês, né? Numa média aí, de uma compra aí de 1 milhão, que eu tô falando. Então, você já pensou a gente conseguir fazer uma redução de 30% em compras mensais dentro do hospital? 300 mil por mês, se você multiplicar por 12, né? A gente tem 300 vezes 12, então estou pensando mais. 3.600.000, isso, 3.600.000. Então você já pensou, você hoje no final do ano, você conseguir dar essa redução dentro do seu hospital? Por que que eu vejo que a maioria dos farmacêuticos não conseguem fazer isso? Porque não são ousados, porque não trabalham, né, com essa visão estratégica. A maioria dos farmacêuticos, o que que eles querem? Gazela cheia, não pode faltar medicamentos, mas eu posso garantir para vocês que hoje você consegue fazer essa economia e ter medicamentos, né. Então, imagina você conseguir aí mostrar para o seu hospital, uma redução de um prejuízo, por exemplo, de uso de EPIs. Hoje a gente sabe que EPIs são equipamentos que a gente precisa ter dentro do hospital, a gente não recebe de convênio quando é privado, e quando é público piorou, mas todo mundo tem que usar EPI. O que que acontece nos hospitais hoje? Hoje a gente tem um uso irracional de luva, de máscara e de, capote, essas coisas. Já pensaram na redução que a gente consegue fazer dentro do hospital? Então existe isso. Redução de uma falta recorrente, uma falha recorrente, né? "Ah, tô tendo muito evento adverso, dentro da unidade de terapia intensiva. O que que a gente pode fazer ali como farmacêutico para propor, né, uma melhoria nisso, para reduzir isso?" Por quê? Porque isso também gera custo, gera impacto. Ou algum controle importante. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode propor, que a gente pode fazer de forma estratégica,
para a gente conseguir dar esse resultado. Fala aqui para mim aí de vocês que estão aqui na live até agora, quanto tempo faz que vocês sugeriram alguma proposta de melhoria? Eu sempre falo nas minhas reuniões de feedback, né, com os farmacêuticos, eh, a gente precisa muito desenvolver isso, porque, olha, quem faz a operação, né, eu falei isso também com uma aluna minha da mentoria esses dias, ela era auxiliar de farmácia, depois ela virou farmacêutica, depois ela conseguiu a promoção, hoje ela é coordenadora, né. E eu falo que é muito mais fácil quando a gente faz operação para a gente fazer gestão, né, porque a gente conhece o nosso trabalho. Mas aí, eu tenho essa ousadia, eu tenho esse posicionamento de chegar na minha diretoria, chegar no meu chefe e sugerir propostas de melhorias, né? E na maioria das vezes a gente não consegue ver isso. Então, esses são os 5 erros, né, que não são o caminho para ser seguido. E existe um caminho, né, porque foi exatamente essa pergunta que eu fiz para mim e que mudou minha vida. Então, depois de 15 anos atuando na área hospitalar, eu percebi que os farmacêuticos crescem mais rápidos se eles estruturam 5 pilares. E eu vou mostrar para vocês quais são os pilares. Então, o primeiro pilar é a estruturação hospitalar. Gente, não tem como você controlar medicamento sem estruturar aonde eles circulam. Então, eu preciso estruturar todas as áreas. Eu preciso estruturar o almoxarifado, as farmácias satélites. Depois de estruturar tudo isso, o que que vai acontecer? Aquela sensação, sabe, de caos, de apagar incêndio, de cada colaborador trabalha, isso vai reduzir muito, vai reduzir as falhas, né. Depois de você estruturar todo esse processo, a gente consegue reduzir os retrabalhos, a dependência da sua presença. A gente finalmente começa a ter controle da operação, porque organização não é luxo, é segurança. Agora deixa eu perguntar para você, quantas vezes você ficou pensando: "Será que eu estou esquecendo algum documento dentro da farmácia hospitalar? Ou se não, se tiver uma auditoria amanhã, será que está tudo certo?" Responde aqui para mim, isso já aconteceu com vocês? A gente não fica, às vezes, morrendo de medo de esperar uma auditoria? E se tiver uma auditoria, né, eu estou com todos os documentos aqui, o que que a vigilância pede de documentos, né, aonde que eu procuro? Então, o segundo pilar, gente, a gente precisa ter toda a documentação em conformidade, porque a gente não tem cabeça para trabalhar com tudo isso, né. Então a gente precisa trabalhar baseados em processos. E quais processos são esses? Então, portaria 344, medicamentos de alta vigilância, farmacovigilância, controle de temperatura, gestão de controle de validades, né, gestão de perdas e vários outros documentos obrigatórios que precisam ter dentro da farmácia hospitalar. O terceiro pilar é a segurança do paciente, a ação multidisciplinar. Você precisa, farmacêutico, se envolver em todas as equipes. Então, eu preciso ter equipe da CFT, eu preciso ter equipe da MTN, eu preciso ter a participação na CCIH, o uso correto de antibiótico é responsabilidade do farmacêutico, junto com esse médico infectologista, né? Eu preciso gerenciar a meta 3 de segurança do paciente, lá junto com o núcleo de segurança do paciente, também é responsabilidade do farmacêutico. Por quê, gente? Porque esse lado profissional, né, essa visibilidade do seu trabalho, esse reconhecimento, essa autoridade, essas participações que vão ser vistas e que vão colocar você, vão enaltecer o farmacêutico dentro do hospital. Porque você vai deixar de ser visto como alguém que entrega medicamento e você vai passar a ser visto como alguém que contribui diretamente na qualidade do hospital. E é nesse momento que a gestão começa a enxergar o seu valor, porque as pessoas vão começar a falar, né? Quanto a farmácia está gerando de resultado para o hospital? Então, essas pessoas dessas comissões, desses protocolos, vão começar a falar de nós. Essas pessoas começam a ver o valor da farmácia, né? E aí a gente chega no quarto pilar, que é a gestão e resultados. A gente precisa começar a fazer indicadores, a mostrar resultado, a fazer farmacoeconomia. A farmacoeconomia é muito vista na comissão de farmácia terapêutica, né? Além disso, é muito importante que a gente esteja preparado para as auditorias. As certificações hoje, quase todos os hospitais do Brasil, né, são ONA, precisam dessa gestão de qualidade, então é uma peça muito importante, né? E depois de tudo isso, quando a gente começa a mostrar resultado, o reconhecimento vem. A gestão não tem mais argumento para falar que você não é boa, pois você vai ser começar a ser visto como uma pessoa estratégica dentro do hospital. Não mais só como mais um farmacêutico que está ali, né, segurando a peteca para a farmácia não cair, para não faltar medicamento. E aí a gente começa a falar o que a diretoria quer falar, né, porque tem outros setores ali que são tão próximos da diretoria como financeiro, porque ela fala de dinheiro, ela fala de custo, ela fala de redução de custo.
E nós, hoje, na farmácia, nós temos 30% do dinheiro que é movimentado dentro dos hospitais, então a gente consegue dar muito resultado. A gente consegue ter segurança, mas a gente consegue dar muito resultado financeiro também. E o último nível, não menos importante, mas eu acho que hoje é o que mais destaca a gente dentro dos hospitais, é a farmácia clínica. Então é o farmacêutico sendo o protagonista, dentro do hospital, né. A gente tem que fazer a parte da reconciliação medicamentosa, tete a tete ali com o médico, com o paciente, com o enfermeiro, né. Liberação de prescrição antes de cair na farmácia para segurança. "Ah, o farmacêutico vai liberar antes de cair na farmácia?" Vai. Eu já escutei muito médico falar assim: "A prescrição é minha, mas o medicamento é meu. Vou ver se o senhor está fazendo direito para ver se a gente pode liberar essa prescrição". Então, assim, a gente mostrar, né, que a gente está ali, de apoio para eles, né. Depois de um tempo eles ficam tão dependentes da gente, eles começam a criar uma amizade, começa a confiar na gente, eles começam a aí eles não ficam mais sem farmacêuticos dentro do hospital, quando a gente mostra valor. A gente vai fazer intervenções farmacêuticas sem medo de errar, né. A gente vai discutir com o médico de igual para igual, a gente vai aprender com o médico, porque a gente começa a se posicionar diferente. Quanto os médicos gente, a gente precisa vocês não sei se vocês trabalham com farmácia clínica, mas se vocês conseguirem quantificar quantos médicos erram, eles não erram porque eles querem, eles erram porque eles têm muitos pacientes, eles copiam e colam as prescrições, né. Então, a gente precisa ser aquele profissional que vai falar com segurança e com confiança, sem medo de intervir, falando de igual para igual com outros profissionais, né, inclusive com os médicos. Isso vai gerando confiança e vai te fazendo, ser um diferencial aí, tanto profissional, mas também para o paciente. Eu acho que a história mais linda, assim, e um orgulho que eu tenho aqui dentro de mim, foi a minha primeira visita num paciente e depois foi muito engraçado, porque ele falou para a mulher dele, né, ele falou assim: "Nossa, eu nunca tinha sido visitado por um farmacêutico". Aí depois eu fiquei pensando: "Será que ele sabia o que era farmacêutico, né?" Porque a gente está sempre tão escondido, a gente está sempre escondido atrás de balcão, né, então não tenham medo de ser vistos, não tenham medo de conversar com o paciente, não tenha medo de fazer uma orientação, porque tudo isso faz a gente crescer, dentro dos hospitais. Vocês já tinham pensado nisso, né? Hoje conversando com uma aluna minha, ela pegou e falou assim para mim: "Dri, eu acho fantástico essa parte dessa estruturação, né, que você faz. Eu já tinha pensado nisso, eu já tinha pensado o quanto era importante, mas sozinha eu não ia conseguir fazer toda essa estruturação da farmácia, por causa da experiência que eu não tenho, da insegurança que eu não tenho, da insegurança que eu tenho, aliás, né, da falta de conhecimento para fazer esse plano de ação que você me dá e que você me leva a fazer os caminhos certos, né. Então dominar esses pilares sozinho é possível, gente, mas a gente vai demorar mais um pouco, né, isso custa caro, isso pode ser frustrante. Então foi por isso que eu criei o meu método Veria em Cima, um passo a passo completo, prático, direto ao ponto, que está fazendo aí muitos farmacêuticos acelerarem a sua carreira e serem reconhecidos dentro do hospital. Eu desenvolvi esse método porque não existe nada mais prático, de linguagem mais acessíveis, né, e que realmente faça a diferença dentro do hospital. A gente tem recebido, assim, muitos feedbacks, que eu tenho ficado muito orgulhosos, né, eh, que tem, assim, sido divisor de águas na vida de muitos farmacêuticos. Agora imagina como seria a sua rotina se você tivesse uma farmácia organizada, processo funcionando, documento estruturado, indicadores claros e confiança para atuar de forma estratégica, né, dentro do hospital. Imagina não precisar ficar apagando incêndio toda hora, ter mais segurança na auditoria. Imagina ser reconhecido não só por alguém que resolve o problema, mas como alguém que gera resultado. Porque é exatamente isso que acontece quando você consegue dominar esses resultados. Agora me conta aqui no chat, qual desses pilares você ainda precisa desenvolver hoje, desses 5 pilares que eu falei? Estruturação da farmácia, documentos, ações multidisciplinares, né, participações nas comissões, nos protocolos institucionais, gestão com farmácia clínica. Qual desses ainda você tem dificuldade? Conta aqui para mim. Tá todo mundo tímido hoje? Bom, gente, o método Verencina é 100% prático, é direto ao ponto, tá? Para você dominar esses 5 pilares que eu falei para vocês, ele vem na parte de legislação e estruturação hospitalar, conformidade e segurança, atuação estratégica, gestão, resultados e farmácia clínica. E é tudo assim,
Os feedbacks também as pessoas assistem a aula e no outro dia já conseguem aplicar dentro do hospital, fazendo com que os processos pudessem acontecer. E eu queria que você soubesse que você pode ficar tranquilo, porque você pode assistir as aulas da onde você quiser, quando você quiser, porque essas aulas foram pensadas em você, né? Como eu também sou farmacêutica hospitalar, eu sei a nossa rotina, eu sei o nosso tempo, e eu sei a nossa falta de tempo, né? Então, foi pensando nisso que eu fiz esse curso com aulas gravadas, tá? Aulas gravadas é um programa de 12 meses, além das aulas gravadas. Entrando nessa turma de agora, você vai ganhar um kit completo de todos os documentos prontos para você aplicar no seu dia a dia, planilhas, POPs, controles, auditorias, né? Para acelerar mesmo a padronização e a estruturação da farmácia. É só baixar, editar, colocar o logo do seu hospital e já começar a usar, tá? Você vai ter acesso à comunidade exclusiva Ver e Ensina, que lá a gente está trocando informações, trocando experiências, né? Tirando dúvidas, recebendo suportes de forma direta. E ainda você vai ganhar 12 encontros ao vivo comigo, ao vivo, encontros como esse, mais convidados exclusivos para a gente poder tirar dúvida e chegar aí, nos resultados mais rápidos. Todos que entrarem nessa turma de agora, o acesso é vitalício. Então, o programa é 12 meses, mas se você entra agora, você fica com esses. Ah, um ano eu não consegui assistir a aulas, porque tem muitas aulas, são mais de 30 aulas, 40 aulas, e todo mês a gente tem conteúdos novos de acordo com as demandas, né? Então você paga uma vez e fica acesso para sempre, tá? Vocês devem estar falando assim, nossa, em 12 meses eu não consigo assistir 30 aulas. Gente, tem gente que não conseguiu, tá? Então, assim, por isso que isso é um bônus para vocês. Como eu estou recebendo muitos pedidos, a semana passada a gente fez uma aula e eu abri 5 mentorias. Então, hoje eu também, para os 5 primeiros que fizerem a inscrição aqui do curso, que entrarem agora, né? Eu vou dar uma mentoria aí, então eu vou dar um presente de R$ 5.000 para vocês, tá? Uma consultoria individualmente comigo, então, eu vou fazer uma sessão de diagnóstico da sua carreira, eu vou sentar com você, eu vou ver as suas dificuldades, eu vou direcionar os seus passos e eu vou fazer você alcançar esses resultados mais rápido. Eu vou estruturar a sua farmácia hospitalar num plano de ação. Mas também não para por aí. Além do diagnóstico, eu vou te acompanhar com 2 sessões de check-out. Então, a gente faz o diagnóstico, faz o plano de ação e a cada 30 dias a gente vai se encontrar para ver se você conseguiu desenvolver essas ações. R$ 5.000 de presente, hein? Agora me responde com sinceridade. Quanto custa ficar mais um ano onde você está, trabalhando muito e não saindo do lugar? Quanto custa ver pessoas com menos propriedade, menos conhecimento que vocês, né, crescendo? Porque a verdade é que tem muitos farmacêuticos perdendo dinheiro por investir no crescimento, né? Estão perdendo dinheiro porque eles ficam iguais. Agora me responde. Uma promoção hoje, se você recebesse, eu vou receber uma promoção para ser coordenadora, R$ 2.000 por mês, R$ 4.000 por mês, ajudaria na sua vida? Quanto você quer ser lembrado, né? Quando surgiu uma vaga de liderança, uma vaga de farmacêutico sênior, uma vaga de farmacêutico pleno. Você está preparado para isso? Às vezes a gente fica com raiva porque a gente tem mais tempo no hospital e não olharam para nós. Mas a gente também tem que parar de ser egoísta, né? E olhar para dentro da gente e pensar, eu estou preparado? Então, assim, foi isso que eu fiz na minha carreira. Eu sempre estive preparada para tudo o que aconteceu, porque eu investi nisso, né? Quanto vale para você ter mais reconhecimento, mais segurança, mais oportunidade? Porque eu não estou falando apenas de um curso, né? Eu estou falando de você transformar a sua carreira, né? Eu estou falando, assim, daqui 12 meses de você ser o profissional que você quer ser. E sabe o que isso vai te proporcionar? Tranquilidade financeira, né? Eu falo isso com propriedade. O farmacêutico, ele acha que ele tem que ganhar o piso, mas ele não tem que ganhar o piso, né? Faz muitos anos que eu não ganho piso. A gente tem oportunidade de crescer igual qualquer outro profissional. Então, você fala assim, ó, eu quero ganhar 10 mil por mês, eu quero ganhar 20 mil por mês. Bora, é, a gente consegue chegar nisso, tá? Eu posso falar com propriedade para vocês também, porque eu já vivo isso já faz muito tempo. E é muito gostoso, por quê? Porque a gente consegue proporcionar uma vida melhor para nossa família, né, para os nossos amigos, a gente consegue escolas mais legais, né? A gente consegue viajar todos os anos, a gente consegue ter uma vida financeiramente tranquila, tá? Eh, outra coisa que eu acho muito legal também quando a gente investe na nossa carreira é o orgulho, né, do profissional que a gente se formou. Hoje, assim, muitas vezes eu só tenho a agradecer por tudo o que eu sou hoje, mas eu fiz 7 pós-graduação, eu fiz cursos livres, eu fiz milhares, gente, mas milhares. Cursos
que não me agregaram em nada, cursos que me agregaram, né? E olhar para trás, eu só acho que valeu a pena. Porque sucesso, eu falo muito isso, eu já falei até em várias reuniões e várias palestras, que quando a gente tem sucesso, não muda só o nosso crachá, né? Muda a nossa vida, muda a nossa família, muda o nosso modo de ver a vida e muda também essa nossa a nossa realização, né? O jeito que a gente olha pra gente. Muda os sonhos, né? Também. Porque às vezes a gente fica olhando a vida dos outros e a gente fica com tanta vontade, de ter aquilo, mas quando a gente cresce, quando a gente busca isso, né? Todos esses sonhos também mudam e eles não ficam mais distantes, eles ficam bem perto da gente, tá? Eu acredito tanto no meu método, são mais de 500 farmacêuticos que mudaram a vida, né? Muitos farmacêuticos que ficaram tentando descobrir tudo sozinho, e que pode acelerar em meses aquilo, que muitos levaram muitos anos para aprender. E olha, você nem vai precisar gastar nada perto do que eu vou colocar aqui na tela agora, porque o mercado tem cobrado isso, tá? Então, assim, para você se desenvolver hoje, né, se você for gastar, assim, em farmácia clínica, em farmácia hospitalar, em gestão, em coaching, em farmacoeconomia, você vai aí investir nada mais, nada menos do que uns 24, 27 mil. Porque foi mais ou menos isso que eu investi na minha carreira, né? Acho que até muito mais. Sem contar o tempo que a gente fica tentando fazer sozinho, então eu tenho 15 anos, né? Eu me desenvolvi sozinha, mas podia ter sido mais rápido se eu tivesse uma ajuda. Mas eu não quero que a falta de conhecimento prático continue atrasando a sua carreira. Então foi por isso que eu fiz uma condição bem especial hoje para quem decidir entrar comigo hoje, tá? Nessa jornada. Eu realmente quero ajudar vocês a dominarem a área hospitalar e terem, né, uma carreira de sucesso, porque esse é o meu propósito, tá? Quem entrar nessa turma hoje é só 10 parcelas de R$ 199 e eu gostaria de reforçar que hoje é o último dia para essa turma, tá bom? E a gente não sabe quando vai ser a próxima. Ah, é isso mesmo, tá? É R$ 199 por mês, 6,60 por dia, pelo amor de Deus, né? O que que a gente faz com 6,60 por dia? E deixa eu te fazer uma pergunta: o que custa mais caro hoje? Investir 6,60 ou daqui 12 meses você estar do mesmo jeito? Porque eu vou falar para vocês, com propriedade, né? O tempo vai passar, então a gente que escolhe como a gente quer começar o ano novo. Tem gente que só vê o ano virar, fica do mesmo jeito, né? E a pergunta é essa: você quer olhar para trás e quer agradecer pela decisão que você tomou hoje? Ou você vai pensar, puta, eu deveria ter entrado na turma da Veri aquele dia, né? Talvez não seja o melhor momento financeiro da sua vida, tá bom? Mas eu também quero que você pense quando que vai ser esse momento financeiro. Porque a gente chega um momento da nossa vida que a gente não tem nem força mais para investir na nossa carreira, porque a gente está cansado, desmotivado, frustrado, estagnado. Eu já vi farmacêutico hospitalar desistir da área hospitalar e fazer outra coisa e depois voltar para a área hospitalar. Então, quando você vai perder essa oportunidade, porque quantas oportunidades, né, que você vai perder porque você não está preparado? Falei essa semana lá no trabalho, uma menina que trabalha comigo, chamaram ela para uma promoção, né? Para ela, tipo assim, ela era minha farmacêutica e chamaram ela para assumir um cargo de gestão. Inclusive, ela é minha aluna do Ver Ensina. E aí ela chegou em mim e falou assim: Mas como que eu vou deixar você? Eu falei assim: Minha filha, eu estou te desenvolvendo para isso, eu estou desenvolvendo para você crescer. Quando que aqui você vai ganhar esse salário? Só quando eu sair. E eu não sei se eu vou sair agora, se eu vou sair no final do ano, né? Então, quantas oportunidades você talvez está perdendo porque você não está preparado? Porque, gente, a verdade é que não existe um momento perfeito, né? A gente precisa decidir. A gente precisa decidir todos os dias o que que a gente quer fazer da nossa vida. E os farmacêuticos que crescem, eles não têm mais sorte, eles não rezam mais, eles não fazem jejum, né? Agora, só os que param de esperar. Então, além desse acesso vitalício, os 5 primeiros que entrarem hoje vão receber uma consultoria comigo. Eu quero acelerar os resultados de vocês, né? Mas é isso. Essa condição é exclusiva para hoje, tá bom? Eu prefiro que daqui 12 meses você olhe para trás e diga, né? Foi aqui que a minha carreira começou a mudar. Do que olhar para trás e falar, eu queria ter entrado, eu deveria ter entrado e tá todo arrependido, tá? Esse acompanhamento individual só vai valer o valor do custo do curso, tá bom? Mas ainda você vai levar os kits prontos, a comunidade exclusiva, né? O nosso curso lá não existe mais, então agora a gente está fazendo os tira-dúvida e as nossas conversas na comunidade exclusiva. Tem 12 aulas ao vivo comigo, acesso vitalício, mas só para quem hoje fechar até a meia-noite, tá bom?
Tudo isso que eu tô dando para vocês, se a gente fosse pontuar, né, o que o mercado cobra, ficaria mais ou menos em R$ 30.000 e hoje está saindo para vocês por 10 vezes de 199. O link já está aqui fixado para vocês. Já corre para ser um dos 5 primeiros e garantir esse acompanhamento comigo, tá bom? O pessoal tá gostando muito. Tem gente já recebendo promoção, tem gente já recuperou o dinheiro porque já ganhou aí a promoção, já tá ganhando até mais, né, do que o valor que pagou no meu curso. Eu quero muito fazer diferença e fazer essa transformação em vocês. Você pode pagar no Pix, no cartão, 2 cartão, Pix mais cartão, né? E daqui 12 meses, só para lembrar que o tempo vai passar de qualquer jeito. A pergunta é: você vai ficar aí, né? Ou vai olhar para trás e ver que você tomou a decisão de investir em você e construir uma carreira que você sempre sonhou? Não é só comprar o curso, tá? Eu não vendo curso. Eu, é uma decisão de você acelerar e transformar a sua vida profissional. Isso eu posso garantir. E hoje é o último dia, então, dessa turma. E tem mais: 7 dias não gostou, pode pedir o dinheiro de volta. Depois de 7 dias ainda não gostou, como eu confio muito no meu método, eu vou fazer uma garantia estendida aí de 90 dias. Funciona assim: assistiu todas as aulas, participou dos encontros, tirou a dúvida, aplicou tudo que eu ensino. Depois de 90 dias, se ainda você fala assim: olha, você não me ajudou, eu mesma vou te chamar, vou fazer um plano SOS, eu vou fazer uma ação personalizada para ver, né, o que está acontecendo, para analisar o seu caso e te ajudar aí a ajustar todo esse roteiro aí dentro do seu hospital. Tá bom? Então você vai ter mais ou menos uns 180 dias de acompanhamento real comigo. E se mesmo assim, se aplicar tudo e falar assim: Veri, não gostei, eu vou fazer um Pix de R$ 500 do meu bolso para você, para compensar esse tempo e dedicação. E isso mostra, né, que eu tenho um compromisso e que eu acredito muito na sua transformação, tá bom? O risco não fica com você, o risco fica comigo. Mas é só hoje, então, tudo por 199 para essa turma e para quem agir agora, tá? 5 primeiros vai ganhar minha mentoria. Gente, o pagamento é no link da plataforma, então é 100% seguro, tá? Se alguém ficar com alguma dúvida, pode falar com o meu time aí, né? E agora a decisão está nas suas mãos. Você tem 3 caminhos. O primeiro é ficar onde você está e daqui 12 meses continuar inseguro, continuar com as mesmas dificuldades e as coisas que você enfrenta hoje. O segundo é caminhar e tentar fazer tudo sozinho, correndo risco, né? Gastando anos, gastando dinheiro, pesquisando conteúdo solto, buscando informações de colegas, não conseguindo implantar tudo isso, né? É, Fazendo tudo meio que na loucura. Ou você pode escolher investir no método Ver e Ensina, com garantia total para acelerar e transformar sua carreira. O caminho de dominar a área hospitalar da forma mais completa. Gente, eu já escutei várias pessoas, eu já tive vários feedbacks que o meu método é o método mais completo. Se hoje você fosse pegar esses cursos livres, mais os cursos mais separados, né? Vocês pagariam até muito mais. Então, hoje eu posso garantir para vocês que meu curso é bem completo para você construir uma carreira que você merece, tá? Porque a verdade, né, é que a diferença entre farmacêuticos que permanecem presos na operação e os que conquistam reconhecimento, autoridade, crescimento, não está no talento, né? Tem muitos farmacêuticos que eu vejo talentosos, mas está no jeito que fazem, né? Ah, Veri, você parece fazer de um jeito fácil. Eu faço igual vocês, mas eu tenho um método, né? E é exatamente isso que eu quero entregar para você hoje. Então, eu quero terminar falando que você merece, né? Muito mais do que sobreviver à rotina do hospital. Você merece continuar uma carreira de orgulho, né? Sendo reconhecido pelo valor que entrega. Você merece ter segurança. Você merece ganhar melhor. Você merece proporcionar uma vida melhor para sua família. Você merece viajar sem se preocupar com dinheiro. Você merece ter orgulho do farmacêutico que você se tornou. Porque você estudou, você se dedicou, você trabalhou muito, né? E trabalha muito para continuar sendo invisíveis. Então, agora é sua vez. O link está aqui no chat, né? E talvez você esteja pensando: Viri, eu quero muito, mas eu não tenho esse dinheiro agora. Eu até entendo, porque eu também já tive desse lado, né? Mas eu vou ser muito sincera. Eu acho que realmente o problema não é o valor, porque a gente tem medo, às vezes, de investir na gente, né? E continuar. A gente, às vezes, fica com medo de sair do lugar, de sair da zona do conforto, né? Porque 199 não é isso que está em jogo aqui, né? Eu acho que é mais a nossa decisão mesmo de mudar, tá? Agora, 199, talvez valha essa transformação da sua carreira, né? O jogo de crescer, ser reconhecido, buscar quem tanto você quer ser,
a promoção que pode mudar a sua renda, a tranquilidade de trabalhar com segurança. Gente, e as oportunidades que vão acontecendo na nossa vida, porque às vezes, assim, tem tanta gente olhando pra gente, a gente recebe tanta proposta de emprego que até a gente se surpreende. Porque daqui a um ano, esses 199 por mês, se você não gastar aqui para investir na tua carreira, você vai gastar e eles vão ser esquecidos com outra coisa que você nem vai lembrar que você gastou e não vai mudar nada na tua vida. Agora a pergunta é: será que eu tenho dinheiro para entrar? Quanto está me custando, né? Permanecer onde eu estou, ganhando a mesma coisa, trabalhando muito, crescendo pouco, perdendo oportunidades. Porque no fim das contas, a gente não está preocupado só em gastar esses 199 por mês. É sobre decidir, né? Qual profissional que eu quero ser. Será que o profissional que você quer se tornar vale esse investimento, né? E eu acredito que vale. Então a decisão está nas suas mãos. Clica no botão, aproveita essa oportunidade. Então, são só mais 5 vagas da mentoria. O pessoal da mentoria tem gostado muito, tem transformado as suas carreiras. Logo, logo a gente vai trazer feedbacks para vocês. E alguém ficou com alguma dúvida, quer tirar aqui, né? Quer fazer alguma pergunta aqui para o meu time? E tem mais uma novidade. Para quem decidir entrar no Método Ver e Ensina, eu vou compartilhar uma novidade em primeira mão. Nós estamos nos preparativos, porque daqui a uns dias vai ter a pós-graduação em gestão de farmácia hospitalar. Isso mesmo. Como forma de reconhecimento pela parceria e pela confiança, entrando hoje, você vai ter acesso à condição exclusiva do nosso lançamento. Então, a gente vai dar para vocês R$ 500 de bônus na primeira turma de pós-graduação, né, na matrícula. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Daqui 12 meses, você quer olhar para trás e dizer, foi aqui que a minha carreira mudou? Ou você quer pensar, nossa, eu deveria ter entrado? Eu espero de verdade te encontrar dentro do meu curso. De verdade, eu quero ver vocês todos lá junto comigo, né? É, transformando a área hospitalar, tirando nossas dúvidas, transformando a sua carreira, né? Eu aprendo muito com vocês também, viu? Vou falar bem a verdade para vocês. Tem alguém aqui falando no chat? Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Obrigada e parabéns por estarem aqui. A gente fica super feliz, quando a gente recebe os farmacêuticos, né? Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, porque eu vejo que vocês estão investindo tempo, né, no crescimento de vocês. Obrigada por vocês que ficaram até o final, espero que tenham gostado. Tomara que vocês decidem, né, a essa transformação. Hoje, até 23h59 do horário de Brasília, tem essa promoção. E eu espero ver vocês no Ver e Ensina, tá bom? Muito obrigada e fiquem com Deus.